Bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que bênção, que privilégio o nosso de podermos, de uma forma livre, abrirmos a palavra do Senhor para ler. Gente, isso é muito precioso, isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por esta liberdade que nós temos aqui no nosso país de podermos, ler a palavra do Senhor de uma forma tão free, tão livre assim. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aqui em 2 Crônicas. Nós vamos ler os capítulos 12, 13, 14 e 15. E hoje é dia 10 de maio. Então que Deus te abençoe. E eu peço agora que você que está sempre lendo por aqui, verifique se você já é inscrito no canal. Se você não é, se inscreva. Sempre deixe o seu like, o seu joinha e vamos juntos propagar a palavra do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, Senhor, o Senhor é bem-vindo no nosso coração para juntos, Senhor, lermos a Tua palavra neste momento. Fale conosco através dela e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 12 de 2 Crônicas. O Egito invade Judá. Lembra que aqui nós já estamos... Salomão morreu e agora Roboão, seu filho, assume o trono. E aqui começa a confusão. A gente já viu que houve uma disputa anterior, já houve uma divisão entre o reino do norte, uma divisão entre as tribos, 10 tribos ficaram no norte, então chamado Reino do Norte, e 2 tribos ficaram ao sul, Judá, Benjamim. E aí nós temos aqui agora Jeroboão, que estava lá no Egito, ele volta para Israel, vai ser o rei das tribos do norte, E Roboão fica no sul. E agora o Egito vai invadir o sul, porque o Egito agora não considera mais essa paz toda que tinha como quando Salomão estava no poder. Capítulo 12. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha só, problema aí, Por causa dessa infidelidade, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros, um exército incontável de soldados de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou todas as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: ó Senhor, ouve-nos, o Senhor é justo. Versículo 7. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei um alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze
para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele e ele não foi completamente destruído. Havia coisas boas na terra, ainda havia coisas boas na terra de Judá. Veja que aqui já foi uma derrota, já levaram os despojos de guerra, o ouro do templo, foi saqueado o templo e tudo foi levado. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à montanha, a região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: ouçam-me! Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam, de fato, que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm bezerros de ouro, os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos, incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor, o nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Pode ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas,
não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas, 500.000, meu Jesus, dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gessana e Efron e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu, e por fim o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso, casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Meu Deus! Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Capítulo 14. Os primeiros anos do reinado de Asa. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse suas leis e seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor, o nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram.
Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde haviam rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa, capítulo 15 e último deste dia. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo, não era seguro viajar, problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois o Senhor os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim, e de todas as cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reinado de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com eles. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas, dos despojos que haviam tomado na batalha. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei Asa chegou a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou esse poste obsceno e quebrou ele e o queimou no vale de Cédron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os diversos utensílios que seu pai havia consagrado. Não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando se busca a Deus, as coisas vão bem. Quando não se busca a Deus, tudo dá errado. Perceberam na leitura essa verdade absoluta para o dia de hoje? Que Deus abençoe, meus amados, que Deus esteja com vocês e que seja um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até mais.